Pasta 19. 19. Bem-vindo ao Parque de Diversões do Mal. Carter. Sadie diz que eu parecia confiante? Boa. Na verdade, a oferta para ser o rei do universo, ou o comandante supremo de deuses e magos, ou seja lá o que for, me fazia tremer na base. Felizmente, isso aconteceu quando nos dirigíamos para a guerra, então não tive tempo para pensar muito ou surtar. Vá em frente, disse Horus. Use minha coragem. Pela primeira vez na vida, eu, de bom grado, o deixei assumir a liderança. Caso contrário, quando chegássemos à superfície e eu finalmente visse como a situação estava ruim, eu teria corrido de volta para dentro, gritando como uma criança. Sadie diz que isso não é justo. Nossas crianças não estavam gritando. Elas estavam mais ansiosas que eu pela luta. Enfim, nosso pequeno grupo de magos emergiu de um túnel secreto no meio da pirâmide de Kefren e olhou para o fim do mundo abaixo. Dizer que Apophis era imenso seria como dizer que entrou um pouco de água no Titanic. Desde nossa descida ao subterrâneo, a serpente crescera. Agora ela se estendia por quilômetros embaixo do deserto, envolvendo as pirâmides e passando sob a periferia do Cairo, levantando bairros inteiros como se fosse um tapete velho. Só a cabeça da serpente estava acima da superfície, mas era quase tão alta quanto as pirâmides. Era feita de raios e tempestade de areia, como Sadie descreveu, e ao abrir o capuz de Naja, ela exibia um hieróglifo incandescente que nenhum mago jamais poderia escrever. Sfect, o sinal do caos. Os 4 deuses que combatiam Apophis pareciam minúsculos perto dele. Sobek estava montado no dorso da serpente, dando várias mordidas com suas mandíbulas poderosas de crocodilo e batendo com seu cajado. Ele acertava os golpes, mas isso não parecia incomodar Apophis. Bes dançava de um lado para o outro de sunga, brandindo uma clava de madeira e gritando "bu" tão alto que a população do Cairo devia estar escondida embaixo da cama de tanto medo. Mas a serpente gigantesca do caos não parecia assustada. Nossa amiga felina Bastet também não estava com muita sorte. Ela saltou na cabeça da serpente e a atacou violentamente com suas lâminas. Então, pulou antes que Apophis pudesse derrubá-la, mas a cobra parecia interessada em apenas um alvo. Em pé no deserto entre a grande pirâmide e a esfinge, Zia estava cercada por uma intensa luz dourada. Era difícil olhar diretamente para ela, mas Zia arremessava bolas de fogo como um rojão. Todas explodiam no corpo da serpente e abalavam sua forma. A serpente retaliava, engolindo pedaços do deserto, mas parecia não conseguir encontrar Zia. A posição dela se deslocava como uma miragem, sempre a vários metros de distância dos ataques de Apophis. Ainda assim, ela não poderia fazer aquilo para sempre. Olhei dentro do Duat e vi a aura dos 4 deuses enfraquecendo e Apophis cada vez maior e mais forte. O que vamos fazer? Jas perguntou nervosa. Esperem meu sinal, respondi. Que sinal? Sadie indagou. Ainda não sei. Eu volto. Fechei os olhos e mandei meu bá para o céu. De repente estava na sala do trono dos deuses. Colunas altíssimas de pedra se erguiam acima de mim. Braseiros de fogo mágico se estendiam ao longe, sua luz refletida no piso de mármore polido. No centro da sala, o barco solar de Ra repousava em sua doca seca no tablado. O trono de fogo estava vazio. Parecia que eu estava sozinho, até gritar. Venham a mim! Horus e eu falamos em uníssono. Cumpram seu juramento de lealdade! Rastros de fumaça luminosa penetraram na sala como se fossem cometas em câmera lenta. Luzes ganharam vida e rodopiavam por entre as colunas. À minha volta, os deuses se materializaram. Uma onda de escorpiões rastejou pelo chão e se fundiu para formar a deusa Serket, que me encarou desconfiada sob sua coroa em forma de escorpião. Babi, o deus babuíno, desceu da coluna mais próxima e exibiu as presas. Nekbet, a deusa abutre, empoleirou-se na proa do barco solar. Shu, o deus do vento, entrou soprando como um demônio de poeira e então tomou sua aparência de piloto da Segunda Guerra Mundial,
o corpo todo feito de poeira, folhas e pedaços de papel. Havia dezenas deles. O deus da lua, com Su em seu traje prateado. Nut, a deusa do céu, com a pele azul escura cravejada de estrelas. Hapi, o Ripi, com seu saiote verde de escamas de peixe e o sorriso maluco. E uma mulher de aparência severa, vestida com roupas de caça de estampa camuflada, segurando um arco, com o rosto pintado de graxa e duas ridículas folhas de palmeira brotando dos cabelos. Nate, imaginei. Eu esperava mais rostos amigáveis, mas sabia que Osíris não podia deixar o mundo inferior. Thoth ainda estava preso dentro de sua pirâmide. E muitos outros deuses, provavelmente os mais inclinados a me ajudar, também estavam sofrendo ataques das forças do caos. Tínhamos que conseguir. Encarei os deuses reunidos e torci para que minhas pernas não estivessem tremendo muito. Eu ainda me sentia como Carter Kane, mas sabia que eles olhavam para mim e viam Horus, o Vingador. Brandi o gancho e o mangual. Estes são os símbolos do faraó, entregues a mim pelo próprio Ra. Ele me nomeou seu líder. Neste momento, Ra enfrenta Apófis. Devemos entrar na batalha. Sigam-me e cumpram seu dever. Serket chiou. Só seguimos os fortes. Você é forte? Eu me movi rápido como um raio. Ataquei a deusa com o mangual, transformando-a em um amontoado flamejante de escorpiões assados. Alguns bichos vivos escaparam dos destroços, afastaram-se para uma distância segura e começaram a se reconstituir até a deusa ficar inteira de novo, escondida atrás de um braseiro de chamas azuis. A deusa abutre Nekbet grasnou. Ele é forte. Então venham, eu disse. Meu Ba voltou à terra. Abri os olhos. Acima da pirâmide de Kefren formaram-se nuvens de tempestade. Elas se abriram com um trovão e os deuses se lançaram à batalha, alguns conduzindo bigas de guerra, alguns em aeronaves flutuantes, alguns nas costas de falcões gigantescos. O deus babuíno Babi aterrissou no topo da grande pirâmide. Ele bateu no peito e urrou. Olhei para a sede. Que tal esse sinal? Corremos pirâmide abaixo para nos unirmos à luta. Primeira dica sobre enfrentar uma serpente gigante do caos. Não. Mesmo com a ajuda de um pelotão de deuses e magos, você não tem muita chance de vencer essa batalha. Só me dei conta disso quando nos aproximamos e o mundo pareceu se fragmentar. Percebi que Apófis não estava apenas rastejando para dentro e para fora do deserto, enroscando-se em volta das pirâmides. Ele entrava e saía do Duat, fragmentando a realidade em várias camadas. Tentar encontrá-lo era como correr por um parque de diversões cheio de espelhos, cada um levando para outro parque de diversões com mais espelhos. Nossos amigos começaram a se divertir. À nossa volta, deuses e magos ficaram separados, alguns mergulhando mais a fundo no Duat que outros. Lutávamos contra um único inimigo, mas cada um de nós enfrentava apenas um fragmento do poder dele. Na base da pirâmide, um corpo de serpente cercou Walt. Ele tentou sair à força, atacando a serpente com luz cinzenta que transformava as escamas em cinzas, mas a serpente simplesmente se regenerava e apertava Walt cada vez mais. Há algumas centenas de metros, Julian havia invocado um avatar pleno de Horus, um guerreiro verde gigantesco com cabeça de falcão e um copeche em cada mão. Ele cortou a cauda da serpente, ou pelo menos uma versão dela, enquanto a cauda se agitava e tentava empalá-lo. Em um ponto mais profundo do Duat, a deusa Serket estava quase no mesmo lugar. Ela se transformara em um escorpião preto gigante e confrontava outra imagem da cauda da serpente, enfrentando-a com o ferrão em uma disputa bizarra de esgrima. Até Amós havia sido emboscado. Ele estava virado para o lado errado, ou foi o que me pareceu, e atacava o ar com seu cajado, gritando comandos para o nada. Eu esperava que estivéssemos enfraquecendo Apófis ao forçá-lo a enfrentar tantos de nós ao mesmo tempo, mas não vi qualquer sinal de redução do poder da serpente. Ele está nos dividindo, Sede gritou. Mesmo ao meu lado, parecia que ela falava do outro lado de um túnel de vento estrondoso. Segure! Estendi o gancho do faraó.
Temos que ficar juntos. Ela pegou a outra extremidade do gancho e avançamos. Quanto mais nos aproximávamos da cabeça da serpente, mais difícil ficava para nos mexermos. Eu sentia como se estivéssemos atravessando camadas de cauda translúcida, cada uma mais densa e resistente que a anterior. Olhei em volta e percebi que a maioria dos nossos aliados havia recuado. Alguns eu nem conseguia ver por causa da distorção do caos. Diante de nós, uma luz intensa tremulava como se estivesse uns 15 metros abaixo da superfície da água. Temos que alcançar Ra, falei. Concentre-se nele. O que eu estava pensando, na verdade, era: preciso salvar Zia. Mas eu tinha bastante certeza de que Sede sabia disso sem que eu tivesse que admitir. Ouvi a voz de Zia invocando ondas de fogo contra o inimigo. Ela não devia estar muito longe, talvez uns 6 metros de distância no mundo dos mortais. No Duarte pareciam 1000 quilômetros. Quase lá, falei. É tarde demais, pequenos. A voz de Apophis vibrou em meus ouvidos. Vai ser meu café da manhã hoje. Um anel de serpente do tamanho de um vagão de metrô bateu na areia a nossos pés e quase nos esmagou. As escamas vibravam com a energia do caos, me dando ânsia de vômito. Sem a proteção de Horus, eu com certeza teria sido vaporizado só por estar tão próximo. Agitei meu mangual. 3 linhas de fogo cortaram a pele da serpente, rasgando-a em fiapos de fumaça cinza e vermelha. — Tudo bem? — perguntei a Sede. Ela estava pálida, mas assentiu. Seguimos adiante. Alguns dos deuses mais poderosos ainda lutavam à nossa volta. Babi, o babuíno, cavalgava uma versão da cabeça da serpente, socando com seus punhos imensos o ponto entre os olhos dela, mas Apophis parecia apenas um pouco incomodado. A deusa caçadora Neite se escondeu atrás de um amontoado de blocos de pedra e disparava suas flechas em outra cabeça de serpente. Era bem fácil vê-la por causa das folhas de palmeira no cabelo, e ela gritava algo sobre uma conspiração de jujubas. Mais adiante, outra boca de cobra cravou as presas em Necbete, a deusa abutre, que gritou de dor e explodiu em um monte de penas pretas. — Estamos ficando sem deuses! Sede gritou. Finalmente chegamos ao meio da tempestade de caos. Paredes de fumaça vermelha e cinzenta giravam à nossa volta, mas o centro era silencioso como se estivéssemos no olho de um furacão. Acima de nós erguia-se a verdadeira cabeça da serpente, ou pelo menos a manifestação que concentrava a maior parte de seu poder. Como eu sabia disso? A pele dela parecia mais sólida e escamas vermelhas e douradas reluziam. A boca era uma caverna cor-de-rosa com presas. Os olhos brilhavam e seu capuz de naja era tão largo que cobria 1/4 do céu. Diante dele estava Ra, uma aparição reluzente e intensa demais para ser observada diretamente. Se eu olhasse de esguelha, porém, conseguia ver Zia no centro da luz. Ela agora usava as roupas de uma princesa egípcia, vestido de seda branco e dourado, colar de ouro e braceletes. Até seu cajado e sua varinha eram dourados. Sua imagem dançava em meio ao vapor quente, fazendo a serpente errar sua localização a cada ataque. Zia disparava chamas vermelhas para Apophis, cegando-o e queimando parte da pele dele, mas o ferimento parecia se curar quase instantaneamente. Ele estava cada vez maior e mais forte. Zia não tinha a mesma sorte. Se eu me concentrasse, conseguia sentir sua força vital, seu Ka, cada vez mais fraco. O brilho luminoso no centro de seu peito ficava menor e mais concentrado, como uma labareda reduzida a uma chama piloto. Enquanto isso, nossa amiga felina Bastet fazia o possível para distrair seu velho inimigo. Ela não parava de pular nas costas da serpente, miando furiosa e atacando com suas lâminas, mas Apophis simplesmente a derrubava e a lançava de novo na tempestade. Sede olhou à nossa volta alarmada. — Cadê Bes? O deus anão havia desaparecido. Eu começava a temer o pior quando uma vozinha rabugenta, perto do limite da tempestade, disse: — Uma ajudinha, talvez.
Eu não havia prestado muita atenção às ruínas ao nosso redor. As planícies de Gizé estavam cheias de grandes blocos de pedra, trincheiras e fundações de construções antigas descobertas em escavações anteriores. Perto de nós, debaixo de uma pedra calcária do tamanho de um carro, a cabeça do deus anão apareceu. Bess! Sede gritou enquanto corremos até ele. Você está bem? Ele nos encarou irritado. Eu pareço bem, garota. Eu tenho um pedaço de pedra de 10 toneladas em cima do peito. O bafo de cobra ali me derrubou e jogou esta coisa em mim. A crueldade contra anões mais gritante da história. Você consegue movê-la? Perguntei. Ele me olhou com uma cara quase tão feia quanto a careta do Bu. Puxa, Carter, não havia pensado nisso. Está tão confortável aqui embaixo. É claro que não consigo movê-la, seu idiota. Blocos de pedra não se assustam com facilidade. Dê uma ajudinha ao anão, sim? Para trás, eu disse a Sede. Invoquei a força de Horus. Luz azul envolveu minha mão e dei um golpe de karatê na pedra. Ela se partiu ao meio, caindo dos lados do deus anão. Teria sido mais impressionante se eu não tivesse ganido como um cachorrinho e segurado meus dedos. Aparentemente eu precisava melhorar meu karatê porque minha mão parecia estar sendo frita em óleo. Com certeza eu havia quebrado alguns ossos. Tudo bem? Sede perguntou. Sim, menti. Bess levantou-se. Obrigado, garoto. Agora é hora de espancar uma cobra. Corremos para ajudar Zia, o que acabou não sendo uma boa ideia. Ela olhou para nós e só por um momento se distraiu. Carter, graças aos deuses. Zia falou em um dueto. Uma parte era ela, a outra a voz imponente de Ra, o que era um pouco difícil de aguentar. Pode me chamar de retrógrado, mas ouvir minha namorada falar como um deus de 5.000 anos não estava em minha lista de 10 características mais atraentes. Mesmo assim, fiquei tão feliz ao vê-la que quase nem me incomodei. Ela arremessou outra bola de fogo para dentro da garganta de Apophis. Chegaram bem na hora. Nosso amigo sinuoso está ficando mais forte. Cuidado! Sede gritou. Dessa vez, Apophis não ficou perturbado pelo fogo. Ele atacou imediatamente e não errou. Sua boca atacou como uma bola de demolição. Quando Apophis voltou a se levantar, Zia tinha desaparecido. Havia uma cratera na areia, bem onde ela estava, e uma saliência do tamanho de um corpo humano iluminava o interior da goela da cobra ao descer. Sede diz que fiquei meio maluco. Para falar a verdade, não me lembro. Só sei que depois eu estava com a voz rouca de tanto gritar e que me afastava cambaleando de Apophis, com minha magia quase exaurida, minha mão quebrada latejando, o gancho e o mangual soltando uma fumaça vermelha e cinzenta, o sangue do caos. 3 talhos no pescoço de Apophis não se fechavam. Fora isso, ele parecia bem. É difícil dizer se uma cobra tem alguma expressão, mas eu tinha bastante certeza de que ele estava convencido. Como previsto, Apophis falou em voz alta e a terra tremeu. Rachaduras se expandiram pelo deserto como se ele de repente tivesse se transformado em gelo fino. O céu ficou preto, iluminado apenas por estrelas e raios vermelhos. A temperatura começou a cair. Você não pode enganar o destino, Carter Kane. Eu engoli Ra. Agora o fim do mundo é iminente. Sede ajoelhou-se e soluçou. O desespero me invadiu. Era pior que o frio. Senti o poder de Horus fraquejar e voltei a ser apenas Carter Kane. À nossa volta, em diferentes níveis do Duat, deuses e magos pararam de lutar enquanto o terror se espalhava. Com agilidade felina, Bastet aterrissou a meu lado, respirando com dificuldade. Seus cabelos estavam tão eriçados que ela parecia um ouriço do mar coberto de areia. Sua malha de acrobata tinha sido rasgada. Havia um hematoma horrível do lado esquerdo de sua mandíbula. Suas lâminas fumegavam, corroídas pelo veneno da serpente. Não, ela falou com firmeza. Não. Qual é nosso plano? Plano? Tentei achar sentido para a pergunta. Zia se fora.
Havíamos fracassado. A antiga profecia se concretizara e eu morreria sabendo que era um otário completo e absoluto. Olhei para a Sede, mas ela parecia igualmente devastada. Acorde, garoto. B se aproximou de mim e chutou meu joelho, que era a maior altura que ele alcançava. Ai! Protestei. Você é o líder agora. Ele rosnou. Então é bom que tenha um plano. Não voltei à vida para ser morto de novo. Apophis sibilou. O solo continuava se abrindo, abalando as fundações das pirâmides. O ar estava tão frio que minha respiração condensava. Tarde demais, pobrezinhos. Os olhos vermelhos da serpente me encararam. O Maat está morrendo há séculos. Seu mundo era só uma mancha temporária no mar de caos. Tudo o que vocês construíram não significou nada. Eu sou seu passado e seu futuro. Curve-se diante de mim agora, Carter Kane, e talvez eu poupe você e sua irmã. Vou gostar de ter sobreviventes para testemunharem meu triunfo. Isso não é melhor que morrer? Meus membros pareciam pesados. Em algum lugar dentro de mim, eu era um menininho assustado que queria viver. Havia perdido meus pais. Fora chamado para lutar em uma guerra grande demais para mim. Por que eu deveria continuar se não havia esperança? E se eu pudesse salvar Sede? Então olhei para a garganta da serpente. O brilho do Deus Sol engolido descia sem parar pela goela de Apophis. Zia dera a vida para nos proteger. Não tema, ela dissera. Vou impedir o avanço de Apophis até você chegar. A raiva clareou meus pensamentos. Apophis estava tentando me abalar da mesma maneira como havia corrompido Vlad Menshikov, Kuai, Sara Jacob e até Set, o próprio deus do mal. Apophis era o mestre do desgaste, da razão e da ordem, da destruição de tudo que é bom e admirável. Ele era egoísta e queria que eu fosse também. Lembrei-me do obelisco branco se erguendo do mar de caos. Aquilo havia resistido por milhares de anos, apesar de tudo. Representava coragem e civilização. Fazer a escolha certa em vez da escolha fácil. Se eu fracassasse naquele dia, o obelisco finalmente ruiria. Tudo o que os humanos haviam construído desde as primeiras pirâmides do Egito teria sido em vão. Sede, falei. Você está com a sombra? Ela se levantou e sua expressão de choque transformou-se em fúria. Achei que você nunca fosse pedir. Ela tirou a estatueta de granito da bolsa, agora preta como a noite, por causa da sombra de Apophis. A serpente recuou, sibilando. Pensei ter visto o medo nos olhos dela. Não seja idiota, Apophis rosnou. Este encantamento ridículo não vai funcionar. Não agora, com o meu triunfo. Além disso, vocês estão fracos demais. Jamais sobreviveriam à tentativa. Como todas as ameaças eficazes, essa tinha uma ponta de verdade. Minhas reservas mágicas estavam quase esgotadas. As de Sede certamente não estavam muito melhores. Mesmo se os deuses ajudassem, provavelmente seríamos consumidos conjurando uma execração. Pronto? Sede me perguntou em um tom desafiador. Experimentem, Apophis avisou. E trarei a alma de vocês do caos muitas vezes, só para poder matá-los lentamente. Farei o mesmo com seu pai e sua mãe. Vocês vão conhecer uma eternidade de sofrimento. Eu me senti como se tivesse engolido uma das bolas de fogo de Ra. Meus punhos se fecharam no gancho e no mangual, apesar de a mão latejar de dor. O poder de Horus me inundou de novo e mais uma vez estávamos de pleno acordo. Eu era seu olho, eu era o Vingador. Errado, falei à serpente. Você nunca deveria ameaçar minha família. Nunca. Arremessei o gancho e o mangual. Eles arrebentaram o rosto de Apophis e produziram uma coluna de fogo como de uma explosão nuclear. A serpente uivou de dor envolta em chamas e fumaça, mas eu suspeitava que só ganhara alguns segundos para nós. Sede, falei,
Está pronta? Ela assentiu e me deu a estatueta. Juntos nós a asseguramos e nos preparamos para o que talvez fosse o último feitiço da nossa vida. Não precisávamos consultar papiros. Havíamos passado meses treinando aquela execração. Nós dois sabíamos as palavras de cor. A única dúvida era se a sombra faria diferença. Quando começássemos, não haveria volta. E qualquer que fosse o resultado, provavelmente seríamos consumidos. Bess e Bastet, chamei. Vocês conseguem manter Apophis longe de nós? Bastet sorriu e ergueu suas lâminas. Proteger meus gatinhos? Você nem precisava ter pedido. Ela olhou para Bess. E caso a gente morra, sinto muito por todas as vezes em que brinquei com seus sentimentos. Você não merecia. Bess bufou. Tudo bem. Finalmente criei juízo e encontrei a garota certa. Além do mais, você é uma gata. Faz parte de sua natureza achar que é o centro do universo. Ela o encarou inexpressiva. Mas eu sou o centro do universo. Bess riu. Boa sorte, garotos. É hora de lançar o feio. Morte! Apophis gritou, emergindo da coluna de fogo com os olhos incandescentes. Bastet e Bess, os dois melhores amigos e protetores que jamais tivéramos, atacaram a serpente. Sede e eu começamos o feitiço.